Olá, meu nome é Marinéia Nogueira da Silva, sou da Escola Espírita Jesus Nazaré, de Campos dos Goytacazes. Hoje nós vamos falar sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Seus pais foram Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne do Ramel. Teve uma infância tranquila, como toda criança. Aos 12 anos, ele foi estudar no Instituto Yverdun, na Suíça, sob a orientação de Pestalozzi, que era denominado o grande educador da humanidade. O nosso Leon era altruísta. Enquanto os jovens se divertiam, ele se dedicava ao trabalho de assistência e esclarecimento às crianças necessitadas de ajuda tanto física como espiritual. A filantropia já desabrochava em seu coração. Era o espírito de fraternidade para com o próximo. E nos seus estudos ele fez pedagogia. Vários livros ele escreveu, como, por exemplo, livros de gramática, aritmética, física, química, fisiologia, astronomia. Mais tarde, ele fundou um Instituto Educacional Técnico com um tio, mas não deu certo, porque o tio era dado a noitadas e não estava tendo volta do dinheiro que empregava e trabalhava, então faliu. Ele fez curso de contabilidade e esse foi o seu sustento durante a sua vida toda. Casou-se no dia 6 de fevereiro de 1832 com a senhorita Amélie Boudet, professora. Eles não tiveram filhos. Ela muito o ajudou nas atividades pedagógicas e também no período de estudo, coordenação e divulgação do Espiritismo. De dia ele fazia a contabilidade de 3 firmas. À noite escrevia livros didáticos e traduzia livros de inglês e alemão. Dava aulas particulares aos jovens ricos, deles ele cobrava, e aos pobres ele dava aula gratuitamente. Em 1854, ele teve um problema nos olhos. Ele ficou cego de uma vista. Foi ao médico. O médico disse que a doença se chamava amaurose, que era uma inflamação muito severa no nervo óptico e que ele não voltaria a enxergar. Mas ele ouviu falar que na França havia uma sonâmbula que curava as pessoas. Ele resolveu ir até ela. Nunca tinha ouvido falar nada a respeito, não. Foi até ela para que ela pudesse ajudá-lo. Nisso ela examinou e falou: olha, o seu problema não é a maurose, não é uma cegueira definitiva, é uma inflamação do nervo óptico. Eu vou te receitar esse remédio para fazer na farmácia de manipulação, tipo ervas, né? Você vai lavar os olhos. Dentro de 15 dias você vai começar a melhorar. E eu te garanto que no máximo em 2 meses você estará enxergando normalmente. E assim ele fez e ficou curado. Já era, né, um sinal do mundo espiritual para que ele despertasse e percebesse que havia alguma coisa além da matéria. Nesse mesmo ano, no final do ano, em 1854, um amigo dele, o senhor Fortier, que era magnetizador, começou a falar com ele que estava vendo na cidade os saraus, e nesses saraus estava havendo uma brincadeira das pessoas com as mesas girantes ou mesas falantes, porque a mesa girava em torno de si mesma, respondia perguntas. Ele disse: eu não acredito, mas o senhor Fortier o convidou para ir assistir a esse sarau. E ele foi mais com a intenção de desmascarar a fraude. E ele ainda falou assim: eu só acreditarei quando ver de perto e me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. E assim ele foi durante um ano pesquisando isso. Depois de muito estudo, muita pesquisa, muito ver, ouvir, perguntar, ele começou a perceber que não era brincadeira. E ele ouviu falar também que haviam pessoas que se comunicavam com os desencarnados, com os mortos. Na época o termo era mortos, né? E ele mandou várias perguntas para essas pessoas que moravam na Espanha, que moravam na Itália e outros lugares. Ele enviava as mesmas perguntas. As respostas que vinham que os desencarnados davam, comparada entre elas, elas eram verdadeiras. O cunho, o conteúdo moral era o mesmo, em outras palavras, lógico, mas a resposta batia uma com a outra. Então ele resolveu, junto com a Amélie, que em 1857 ele lançaria e lançou um livro
intitulado Livro dos Espíritos, com 517 perguntas e respostas. Em 1860, ele fez a revisão desse livro e acrescentou mais algumas perguntas e respostas, indo para 1019, que é a parte filosófica da nossa doutrina. Enquanto ele escrevia o Livro dos Espíritos, uma noite ele saiu, ele estava em casa escrevendo, pesquisando, estudando as perguntas e respostas de outros países. Só que começou a ouvir um barulho no cômodo que ele trabalhava. Ele parava de escrever, o barulho parava. Ele recomeçava a escrever, o barulho recomeçava. Ele levantou, procurou, não encontrou nada, parou de escrever. Quando a Amélie chegou, ele falou com ela, foram procurar, não encontraram nada. No outro dia, eles tinham essas reuniões que conversavam com os irmãos que não tinham mais o corpo de carne. Então, comunicou o espírito e ele perguntou ao espírito: o que aconteceu ontem que eu tentava escrever e não conseguia? O espírito falou assim para ele: é que da 3ª à 30ª linha existe um erro, e esse erro não pode passar batido. Você vai pesquisar e vai descobrir o erro. Ele perguntou: e qual o seu nome? Ele: pode me chamar Espírito da Verdade. E durante 1 mês, 2 meses, eu estarei todos os dias 15 minutos com você, te ajudando e te auxiliando para que você faça o seu trabalho dentro do que nós espíritos queremos. E assim ele continuou nos seus afazeres. Em outra reunião também, comunicou um outro irmão, dizendo se chamar Zéfiro, e que eles tinham sido amigos, isso antes de lançar o Livro dos Espíritos, e que eles tinham sido amigos em outra encarnação. Eles eram sacerdotes druidas, e eles estudavam e pesquisavam muito também. E que durante esse tempo, o nome do nosso Leon Hippolyte Denis Arrivai tinha sido Allan Kardec. E ele então, o Leon Hippolyte, resolveu que ele adotaria o nome de Allan Kardec para escrever as obras espíritas, para não confundir os livros didáticos que ele escrevia com o nome verdadeiro dele, e com o pseudônimo de Allan Kardec ele escreveria os livros espíritas. Assim surgiu o nome Allan Kardec. Em 1858, ele lançou também o primeiro número da Revista Espírita, que durou muitos e muitos anos, mesmo após a sua desencarnação. Em 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns, que é a parte prática. Todo médium deveria ler esse livro, ele é muito importante. No mesmo ano de 1851, no dia 9 de outubro, aconteceu um caso muito interessante. O livreiro Maurício Lacarte pediu a Allan Kardec que enviasse os livros espíritas que já estavam prontos para que ele vendesse na sua livraria lá em Barcelona. Allan Kardec pagou tudo. Nós vamos chamá-lo agora só de Allan Kardec. Ele pagou a alfândega, tudo direitinho, e enviou os livros. Quando os livros chegaram em Barcelona, o bispo implicou que esses livros não seriam divulgados na cidade e mandou queimar todos os livros. Allan Kardec ficou muito triste com isso, queimar mais de 300 livros. Aí, uma noite, ele conversando com os amigos espirituais falaram para ele que ele não se preocupasse, porque nada estava solto no mundo, Deus estava presente em tudo, e que isso seria um motivo de coisa boa para eles, porque o feitiço viraria contra o feiticeiro, um ditado popular que a gente conhece, Porque o que aconteceu? As pessoas interessadas, em saber, o povo gosta de uma fofoca, Interessadas em saber por que esses livros foram queimados pelo bispo que tinha mandado, o que tinha de interessante? E começaram a comprar o livro escondido. O livro ele trazia e eles compravam escondido. E a coisa foi acontecendo e foi divulgada cada vez mais a doutrina. Em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral. E devemos ter na nossa cabeceira o Evangelho segundo o Espiritismo sempre. Em 1865, olha como ele trabalhava, Em 1865 foi o Céu e o Inferno, que são exemplos, casos muito interessantes. Em 1867, a Gênese é a parte científica, a evolução da Terra. Ao meu ver, é um livro difícil, mas no final tem duas mensagens lindas. A nova geração e a missão dos espíritas. Muito bonita, muito importante. Esses 5 livros formaram o Pentateuco Espírita, que quase todo espírita tem, Tem ainda que foi lançado o que é o Espiritismo, O Principiante Espírita, que são livros fininhos e quem está começando, que quer entender, deve lê-los também.
Em 1890, depois da sua desencarnação, que ele desencarnou 31 de março de 1869, Amélie encontrou nas suas gavetas, nas gavetas da escrivaninha de Kardec, várias anotações. Então ela lançou o livro Obras Póstumas. O nome já diz, né? Depois que ele já tinha desencarnado. Em 1867, Kardec começa a ter alguns problemas de saúde. Ele estava com pressão alta, ele estava meio desanimado, procurou um médico e o médico disse que ele tinha problemas físicos e que ele precisava se cuidar. Então o que ele fez? Começou a fazer um testamento para registrar tudo que ele queria que acontecesse depois da sua partida. Faltava 2 anos para sua desencarnação e nos seus escritos ele disse como ele queria que a Sociedade de Estudos Parisienses continuasse. Amélie seria presidente e vários membros ajudariam nessa tarefa. E ele, nesse trabalho de fazer tudo com pressa, como se não, ele sabia que não ia durar muito tempo, né? Ele começou a trabalhar muito, mas só que a pressão alta e os problemas cardíacos foram acentuando. Então, uma noite, ele recebeu a visita de um médico espiritual e o médico falou para ele: olha, você precisa descansar. Porque, se por excesso de trabalho antecipares a sua partida para cá, para o mundo espiritual, serás passível de pena de suicídio involuntário. Para não correr esse risco de ser chamado de suicida, ele descansou 1 mês. Mas esse mês ele ficou assim relativamente descansando, mas preocupado com as coisas. E ele recebeu também outra explicação do mundo espiritual, enquanto ele estava fazendo as obras espíritas. Antes, um pouquinho, talvez, em 1858, antes do lançamento da Revista Espírita, entre 58 e 64, ele recebeu também outro conselho do mundo espiritual. O Espírito Verdade falou para ele assim: é necessário que te mostres no conflito. Ódios terríveis serão lançados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Ver-te-ás abraço com a maledicência, com a calúnia, com a traição, mesmo com os que te pareçam os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Nunca fales da tua missão para ninguém. Seria o medo de a fazer malograr. Não se esqueças que podes triunfar, como podes também falir. Tens o teu livre-arbítrio. Cabe a ti usá-lo como entenderes. Decida-se. E Kardec respondeu para o Espírito Verdade: aceito tudo sem restrição. Por isso que ele se empenhou tanto em fazer as coisas da melhor maneira possível, da melhor maneira que ele podia e sabia fazer. E o tempo foi passando. A Revista Espírita publicou que no dia 1º de abril de 1869, olha como a gente faz, né? A programação do que a gente pretende para o ano seguinte, para o outro ano, vou viajar daqui a 2 anos, vou fazer não sei o quê. Mas tudo está nas mãos de Deus. Então ele avisou, a Revista Espírita publicou que no dia 1º de abril de 1869, o escritório da revista passaria a funcionar em outro endereço, onde também seria a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o casal Kardec e Amélie também mudaria para a Vila Segur, número 39, onde já estava sendo construído um asilo. Mais tarde também seria construído um museu e uma biblioteca com recursos próprios de Kardec, porque surgiu um boato que ele usava os recursos dos livros espíritas. Era mentira, ele não usava, ele trabalhou com recursos próprios e que ele mudaria no dia 1º de abril. Só que aconteceu que no dia 31 de março de 1869, tudo pronto para a mudança, tudo encaixotado, passava das 11 horas da manhã quando alguém bate a porta da residência antiga. Ainda estava na residência antiga, ele mudaria no outro dia, para pegar uma caixa dos últimos exemplares da Revista Espírita. Kardec vem atender o caixeiro, entrega um pacote. Nisso que ele entrega o pacote das revistas espíritas, ele curva sobre si mesmo e desaba no chão sem dizer uma palavra. Com 65 anos incompletos, o nosso querido Allan Kardec desencarna.
Amélie vem apressadamente cuidar dele, chama o médico, chama Gabriel Delane, que aplica passe na cabeça, massageia o peito de Kardec, mas ele já havia deixado o corpo físico. Amélie chora, mas se mantém firme e começa a pensar que o companheiro dela de 37 anos tinha partido primeiro do que ela, apesar dela ser mais velha do que ele. Mas ela firmemente providencia tudo. Eles fazem o velório do corpo de Kardec durante a noite toda. No outro dia, olha a fibra dessa mulher. No outro dia, ela deixa um amigo cuidando do velório, vai até a sede da onde seria, né? A livraria e a edição da revista e tudo ali. Vai até lá, cumpre a obrigação, porque eles convidaram pessoas de vários lugares do mundo para vir para participar dessa inauguração com eles. Então ela foi até lá, abriu as portas, fez a oração costumeira, avisou a todos que ainda não tinham tomado conhecimento, que era uma coisa quase impossível, né? E avisou que ela estava ali inaugurando, mas que ela voltaria para a sua casa, onde ela iria enterrar o seu companheiro de tantos anos. Os amigos que lá estavam também se retiraram, fecharam a porta e foram todos para o enterro de Allan Kardec. Foram mais de 1.200 pessoas acompanhando o velório de Allan Kardec. E assim nós vamos entendendo que tudo aqui na Terra tem uma previsão. Nós não sabemos de nada, nada acontece por acaso. E sabemos que no plano espiritual ele logo recobrou a consciência de tudo, acompanhou o seu velório, viu os amigos falarem, Delane falou, Leon Denis falou, vários amigos falaram, tanto que até intitularam ele de O Bom Senso Encarnado. Na lápide dele está escrito: nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei, e outras inscrições que estão lá escritas na linguagem deles. E assim nós temos um breve relato da vida do nosso querido Allan Kardec. É muito extenso, eu fiz um resumo porque o tempo aqui é curto, mas espero que vocês tenham gostado. Que Jesus nos abençoe, que fiquemos todos em paz. Obrigada.